Galera, tudo bom? Vamos a mais uma videoaula, né, com o professor Roberto. Hoje eu não vou aparecer no vídeo, mas vou deixar minha imagem para vocês limparem os olhos. Hoje nós vamos falar sobre as funções orgânicas, pessoal. São mais de 14 funções que tem no livro de vocês. E cada uma delas com as suas classificações, com as suas características, beleza? Assim como as substâncias inorgânicas, as substâncias orgânicas também foram classificadas em diversas funções orgânicas. E vamos começar pela primeira delas, que é a função hidrocarbonetos. Beleza, pessoal? O que é um hidrocarboneto? Um hidrocarboneto é a substância orgânica que é formada apenas por carbono e hidrogênio. Então, se apareceu uma substância orgânica e nessa substância tiver apenas carbono e hidrogênio, nenhum outro elemento sequer, você tem um hidrocarboneto. Percebam aqui alguns exemplos, né, de hidrocarbonetos. Beleza? Deixa eu tentar uma coisinha diferente. Beleza? Observa aqui que eu tenho apenas hidrocarbonetos, ó, só carbono e hidrogênio. Show de bola, pessoal? Aí você tem cadeias abertas, cadeias fechadas, mas todas elas são hidrocarbonetos. Show de bola? Nós temos várias formas de classificar hidrocarbonetos, pessoal. São 7 formas diferentes, se não me falha a memória. Nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclanos, os ciclenos, né, ou cicloalcanos ou cicloalcenos, e os hidrocarbonetos aromáticos. Bom, percebam que os hidrocarbonetos alcanos, eles têm apenas ligações simples entre os seus carbonos. Já os alcenos, eles possuem uma dupla ligação entre seus carbonos. Aqui, ó, uma dupla ligação. Já os alcinos, eles possuem uma tripla ligação entre carbonos. Os alcadienos, eles possuem duas duplas ligações alternadas entre os carbonos. Exemplo aqui está meio equivocado. Já os ciclanos ou cicloalcanos, como a própria palavra já sugere, é um hidrocarboneto em forma de ciclo, mas que tem apenas ligações simples entre os carbonos. Essa denominação AN, ela indica que as ligações entre os carbonos são todas ligações simples, beleza? Todas as ligações entre os carbonos são ligações simples. Já essa denominação em, deixa eu ver se eu procuro aqui, ó. Aqui tem uma dupla ligação. Ó. As duplas ligações, elas estão sempre prefixadas, né, ou infixadas, perdão, pelo termo em. E já as triplas ligações, elas são infixos, né, da denominação in, beleza? Então nós temos aí 7 tipos de hidrocarbonetos diferentes. Alcanos, alcenos, alcinos, com ligação simples, duplas, né, e triplas. Os alcadienos, que são duas duplas ligações de en, ok? Os ciclanos, que são fechados só com ligações simples. Os ciclenos, que são fechados com dupla ligação. E os hidrocarbonetos aromáticos, que têm a presença, né, do anel benzênico que nós vimos na nossa última aula. Beleza, pessoal? Bom,
Vamos continuar essa classificação. Os hidrocarbonetos chamados de alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos, eles são todos de cadeia aberta, uma cadeia alifática. Já os ciclanos, os ciclenos, aqueles que são fechados, mas com ligações simples ou uma dupla ligação, eles são todos de cadeia fechada, todos hidrocarbonetos de cadeia fechada. Beleza, pessoal? Bom, sempre que isso aqui vai servir para você fazer a nomenclatura depois, mas todas as vezes em que aparecer esse infixo "an", ele está se referindo, como eu disse agora há pouco, às ligações simples que existem entre um carbono e outro. O infixo "en", ele se refere à dupla ligação que existe entre um carbono e outro. Já o infixo "in", ele está se referindo a uma tripla ligação existente entre um carbono e outro. Os alcadienos, o prefixo "di" significa 2. Então, quer dizer que eu tenho duas duplas ligações, ó, di, en, beleza? Os hidrocarbonetos, eles possuem fórmulas gerais, tá bom? Tanto alcanos, quanto alcenos, quanto alcinos, todos eles possuem uma fórmula geral. Observa aqui nessa cadeia de carbonos. Quantos carbonos ele tem? Estou contando aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ao redor dele, eu tenho 14 hidrogênios. Se você quiser contar aí, fique à vontade. Beleza? São 14 hidrogênios. Olha só o porquê. A fórmula geral de um alcano, ela é CnH2n mais 2. Quer dizer, a quantidade de carbonos é N, a quantidade de hidrogênios é 2 vezes N mais 2. Quantos carbonos tem? Não tem 6, então aqui fica 6. N é 6. Então 2 vezes 6 dá quanto? Dá 12. Com mais 2, dá 14. Beleza? Então, às vezes, você não precisa ficar contando quantos hidrogênios tem. É só você usar a fórmula. Num alceno, por exemplo. Isso é um alceno. Tem uma dupla ligação. A fórmula geral de um alceno é CnH2n. Quer dizer, a quantidade de carbonos é o dobro da quantidade de hidrogênios. Opa, perdão, é o inverso. A quantidade de hidrogênios aqui, ó, tá? Ok? É o dobro da quantidade de carbonos. Então, se um hidrocarboneto tem 6 carbonos, então ele tem 12 hidrogênios. Essa fórmula geral, CnH2n, ela vale para alcenos e ciclanos, tá? Olha aqui um ciclano. Lembrando que um ciclano, ele é fechado somente com ligações simples. Então, olha quantos carbonos tem. 4. O dobro de 4, 8. Então, aqui é C4H8. Show de bola? Então, essa fórmula geral serve para alcenos e para ciclanos. E a outra fórmula geral? Vamos lá, está muito devagar aqui. Presta atenção. CnH2n menos 2. Essa fórmula geral ela vai servir para alcinos, para ciclenos e para alcadienos. Olha assim, alcinos, que só tem uma tripla ligação. Os alcadienos, que tem duas duplas ligações. Observa aqui, ó. Aqui uma dupla, aqui a outra dupla ligação. Então é um alcadieno. Então, a quantidade de carbonos é N, mas a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos menos 2. Quer dizer, 2N menos 2. Observe essa estrutura aqui, ó. Quantos carbonos tem aí, galera? Show de bola, 3. Muito bom. Quanto é o dobro de 3? Isso, é 6. 6 menos 2 dá 4, né? Então, aqui, ó, tem 3 carbonos e 4 hidrogênios. Sua fórmula geral é C3H4.
Aqui é a mesma coisa. Olha quantos carbonos tem. 4. Quanto é o dobro de 4, galera? É 8, né? E 8 menos 2, né? Lembre-se, vai dar 6. Show de bola? Então essa fórmula serve tanto para alcinos, para alcadienos e também para ciclenos, tá bom? Que são substâncias fechadas, né, de cadeia fechada com uma dupla. Aqui está muito juntinho, não dá para perceber, mas aqui é uma dupla ligação, beleza? Continuando, vamos fazer algumas atividades. Um alquino com 3 átomos de carbono é... Lembrando, qual é a fórmula molecular de um alquino? A fórmula geral, CnH2n menos 2. É sempre importante você saber as fórmulas gerais de cabeça, beleza, pessoal? Então, a fórmula geral de um alquino, né, ou alcino, né, que tem 3 carbonos. Então, N, o valor de N é 3. Quanto é que é 2 vezes 3, pessoal? 6. E 6 menos 2 dá 4. Então, fica C3H4. Beleza? O valor de N é 3. Então, fica 2 vezes 3 menos 2 vai dar 4. C3H4. Beleza? Mais uma aqui. Um hidrocarboneto de fórmula geral CnH2n-2 tem massa molar igual a 96 gramas por cada mol. Né? Nós tivemos aulas sobre cálculo de massa molar, então isso não é uma novidade para ninguém. Sua fórmula molecular é de, quando eu digo nós, é no segundo ano e no primeiro ano, tá? Sua fórmula molecular é... Tá, beleza. Passo a passo. A fórmula molecular desse hidrocarboneto é 96 gramas. Lembre-se que hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Quer dizer, a massa molar dele é 12 e a massa molar do hidrogênio é 1. Show de bola? Então, se você tem 12 vezes um valor N que você não sabe quanto é, mais uma vez o valor 2N menos 2, que você não tem noção quanto é ainda, tudo isso aqui é igual a 96. Você chega aqui numa equação do primeiro grau. Resolvendo a equação, nós temos 12 vezes N, mais 2N menos 2. Isolando aqui a variável N, nós vamos chegar a N é igual a 98 dividido por 14, e N vai ser 7, quer dizer, o valor de N, a quantidade de carbonos é 7. Se a quantidade de carbonos é 7, o dobro de 7 é 14, né? 14 menos 2 dá 12. Então, nossa resposta aqui é C7H14. De novo? Não tem problema não, a gente retorna aqui. Vamos lá, olha só. A informação que ele dá é que a massa molar dessa substância é 96 gramas por mol. Quer dizer, se você pegar as massas de carbono e de todos os hidrogênios que tem aqui, a massa total dá 96 gramas para um mol. Como eu tenho a fórmula CnH2n-2, eu vou multiplicar a massa molar do carbono, que é 12, pela quantidade, que eu não sei quanto é, botei N aqui, mais a massa molar do hidrogênio, que é 1, vezes a quantidade de hidrogênios, que eu ainda não sei quanto é. Tudo isso vai dar quanto, galera? 96, que está, né, tá no enunciado. Resolvendo a equação, fica 12 vezes N mais 2N menos 2, igual a 96. Isolando N, né? N é igual a 98 sobre 14, o valor de N, esse N aqui, ó, ele é 7. Né? Se o valor de N é 7, 2 vezes 7 é 14, 14 menos 2 vai dar 12, então fica C7H12. Beleza, pessoal? Letra C aqui nessa questão. Tranquilo? Bom, a nomenclatura, o nome de um hidrocarboneto ou de uma substância orgânica, ela segue uma regra bem simples que você vai usar praticamente em todas as funções orgânicas. Você vai usar um prefixo, né, um infixo e um sufixo.
Para todas as funções, os prefixos e os infixos, a primeira parte e a segunda parte, elas são praticamente as mesmas, só vai mudar no final. Cada função tem um final diferente, ok? Os prefixos é a quantidade de carbonos que você tem em cada cadeia. Aí você vai usar essa tabela aqui, ó. Quando tiver um carbono, o hidrocarboneto vai começar com a palavra met. Quando tiver 2 carbonos, a primeira parte do nome desse hidrocarboneto é et. E assim vai, ó. 3 carbonos é prop, 4 carbonos começa com but. A partir do 5º carbono, ele tem uma sequência mais lógica, mais normal, né? 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, né? 8 é oct, 9 é nono e assim por diante, beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte do nome, o infixo, né, o intermediário, ele depende do tipo de ligação que esse hidrocarboneto tem entre os carbonos. Se tiver apenas uma ligação simples, aliás, se tiver apenas ligações simples, a segunda parte do nome é an, como a gente já havia dito. Se tiver uma dupla ligação, a segunda parte do nome é en. Se tiver uma tripla ligação, é in. Se ele for um alcadieno, né, se tiver 2 duplas, é dien, beleza? E como nós estamos vendo hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos terminam em O. Cada função tem uma terminação diferente, tá bom? Os hidrocarbonetos, particularmente, todos eles terminam em O. Então você tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, que depende da função, né, que você está estudando, beleza? Por exemplo, olha essa substância aqui, ó. É um hidrocarboneto. Por que eu sei que é um hidrocarboneto? Porque tem só carbono e hidrogênio. Quantos carbonos tem? Tem 3 carbonos. Se tem 3 carbonos, olha aqui. Como é que começa o nome dele? Pelo prefixo prop. Show de bola. Olha a segunda parte do nome. Depende de quê? Do tipo de ligação entre os carbonos. Então, aqui eu tenho uma tripla ligação. Olha só como é que vai ser a segunda parte. E como ele é um hidrocarboneto, como é que fica o nome dele? Ó, esse cara é o propino. Show de bola? Olha esse outro aqui. Quantos carbonos tem? 2 carbonos. Como é que começa 2 carbonos? Et. Beleza, professor. A segunda parte do nome vai no tipo de ligação. Aqui é uma dupla ligação. Então, dupla ligação, como é que é a segunda parte? Em. Beleza? E como ele é um hidrocarboneto, termina em quê, pessoal? Em O. Esse cara é o eteno. Vamos lá, mas esse aqui tem quantos carbonos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, se ele tem 5 carbonos, vai começar com o prefixo pent. Observe que todas as ligações entre os carbonos são ligações simples. Então, a segunda parte do nome é an, galera. Beleza? E como ele é um hidrocarboneto, como ele apresenta apenas carbono e hidrogênio, a terminação do nome dessa substância é O. Beleza? Então, escrever o nome de hidrocarbonetos de cadeia normal, né? É muito fácil, pessoal. Vamos mais um aqui. Quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 4 carbonos, prefixo but. Aqui, ó, 4 carbonos, prefixo but. Tem uma dupla ligação entre os carbonos. Dupla ligação. Olha só. Segunda parte do nome, em. Beleza? E como ele é um hidrocarboneto, termina em O. Então, nós temos o buteno. Show de bola? Aqui também. Aqui também tem 4 carbonos, né? Tem uma dupla ligação e é um hidrocarboneto. Uou! Mas não são substâncias diferentes? Olha só aqui, ó. A posição dessa dupla ligação aqui é diferente da posição dessa dupla ligação aqui. Isso quer dizer, pessoal, quando você tiver em saturação, quer dizer, uma dupla
ou uma tripla ligação numa cadeia, né, de um hidrocarboneto normal, você tem que identificar a posição em que essa insaturação está, beleza? Nesse primeiro exemplo aqui, essa dupla ligação encontra-se bem próximo a esse carbono dessa extremidade aqui. Então nós vamos chamar esse carbono de carbono número 1. O carbono número 1 vai ser aquele mais próximo, beleza? Da extremidade mais próxima da dupla ou da tripla ligação. Então, esse cara aqui é o número 1. Nesse outro exemplo, percebam que a dupla ligação está bem ao centro. Então, tanto faz eu começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ele vai começar a dupla ligação sempre no carbono número 2. Então, eu tenho, no primeiro exemplo, o but1 eno, e no segundo exemplo, eu tenho o but 2 eno. Ok? Caso você precise, dá uma voltada no livro aí, no vídeo, que é para você entender como é que funciona essa parte da nomenclatura. Qualquer coisa, dá uma olhada no teu livro também, pessoal. Isso tem lá essas regras, tá? Essa aí é a entidade que rege, né, todas as regras na química, todas as mudanças que acontecem tem que passar pelo crivo dessa instituição, que ela é mundial, beleza? Vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos escrever o nome dessa substância. Primeiro, tem quantos carbonos? Tem 6, começa com o prefixo X. Percebam que eu tenho duas duplas ligações, ó. Uma aqui no carbono 1 e a outra começa lá no carbono 5. Mas, professor, por que não é no carbono 2 e o carbono 5? Porque se você somar 2 mais 5, ele é maior do que se eu somar 1 mais 5, beleza? E sempre a soma, a menor soma possível. Então, eu tenho duas duplas ligações, né? Então é dien, e uma das duplas está no carbono número 1 e a outra no carbono 5, beleza? Observa aí, ó. Carbono 5 não, carbono 4, né? 4, que ele começa no carbono 4 aqui, ó. Beleza? Como é que vai ficar o nome então, pessoal? X, né? 1,4 dieno. O que quer dizer isso, pessoal? Que no carbono 1 e no carbono número 4 dá-se início a duas duplas ligações. Beleza, pessoal? Essa aqui é a representação em linha desse hidrocarboneto aí, tá? Lembre-se, cada curva é um carbono e cada extremidade é um carbono, beleza? Nesse tipo de representação. Aqui, são quantos carbonos? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Olha, eu tenho uma dupla ligação. Ela está mais próxima desse carbono aqui do que desse carbono aqui, ó. Então, qual é o carbono número 1? É o da direita ou é o da esquerda, pessoal? É o da esquerda. Então, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, esse aqui é o número 3, né? Esse aqui é o 4 e esse aqui é o número 5. É difícil escrever aqui. Beleza? Então, a dupla ligação começa em que carbono? No carbono número 2. Então, você escreve 2, né? 2N, quer dizer, no carbono número 2 eu tenho o início da dupla ligação. Então o nome fica pente 2Eno. O O, só lembrando, vai aparecer sempre em hidrocarbonetos, porque todo hidrocarboneto termina em O. Beleza, pessoal? Os hidrocarbonetos chamados de alicíclico, lembre-se que são aqueles que são fechados, mas não são aromáticos. A diferença é que segue as mesmas regras, mas antes de escrever o nome, tu sempre coloca o prefixo ciclo. Por exemplo, esse cara aqui tem 3 carbonos, né? Começa com prop, né? Ligação simples é an, beleza? E como ele é um hidrocarboneto, ele termina em O. Mas como a cadeia é fechada,
Em vez de escrever só propano, você escreve ciclopropano, beleza? Aqui, ó, é um ciclo, né? É fechado. Tem quantos carbonos? Tem 4. 4 começa com but, beleza? Tem uma dupla ligação, então, infixo em. E como ele é um hidrocarboneto, hidrocarboneto termina como, pessoal? Sempre em O. Esse cara aí é o ciclo buteno. Show de bola? Vamos lá. Eu vou deixar esse exercício aqui para vocês, tá? Dá uma olhada aí, se quiserem, né, bater a foto. 5 segundos para bater a foto. Beleza. Show de bola. Vou passar aqui, que é para você não ver a resposta. Bom, vamos fazer esse aqui. Os hidrocarbonetos são compostos binários constituídos apenas por hidrogênios e carbono. Há milhares desses compostos, né, cujas fórmulas gerais são: para um aluno não ramificado, para um alcano ramificado. Beleza. Vamos lá. São os alcanos cuja... Para um alcano não ramificado com número de átomos de hidrogênios igual a 10, o nome desse hidrocarboneto é... Percebam que ele está dizendo que é um alcano. Está aqui a fórmula geral do alcano. Ele diz que a quantidade de hidrogênios é igual a 10. Isso é uma informação importante, pessoal. Ele está te dizendo que 2 vezes N mais 2 é igual a 10, que é a quantidade de hidrogênios. Então, vocês, né, escrevem 2 vezes 2 mais 2 é igual a 10. Calculando o valor de N aqui, ó, N é igual a 4, né? Se o valor de N é igual a 4, eu tenho a fórmula C4H10, né? C4H10. E se é um C4, começa com que prefixo, pessoal? But, beleza? Fica assim, ó. But, né? But, infixo an, porque ele é um alcano, já está dizendo lá no enunciado, e O, porque ele é um hidrocarboneto. Então, eu tenho o but aqui e aqui na letra B também, beleza? É um butano, beleza, pessoal? Vamos lá, ver se tem mais aqui. Isso aqui para vocês, tá? A substância que tem fórmula mínima, né, C2, cuja fórmula molecular tem 3 átomos de carbono, é o... Vamos lá. Aí você tem que lembrar o que é a fórmula mínima, pessoal. A fórmula mínima é a menor proporção existente entre os átomos que fazem parte desse composto, beleza? Então, se a fórmula mínima é CnCH2, né, vezes N, a fórmula mínima, né, geral seria, multiplicando N por C, fica Cn, aqui, ó, beleza? N vezes C, e N vezes 2 vai dar 2N. Isso aqui é a fórmula de quê, pessoal? Fórmula geral de um alceno ou de um ciclano. Beleza? A quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos. Lembre-se isso. Beleza? Então, se você tem um alceno cuja fórmula molecular é essa daí, e ele tem 3 átomos de carbono, quer dizer, esse valor de N aqui é 3, né? Se o valor de N é 3, quanto é que é o valor de H? Vai dar 6, né? Que é o dobro. Então, fica C3H6. E quem tem a fórmula C3H6 é um propeno, beleza? É um propeno. Como eu não tenho aqui, dentre as alternativas, nenhum ciclo, ó, não aparece entre as alternativas nenhum ciclo, a tua resposta correta seria a letra C. Qual seria a outra opção de resposta nesse caso? Um ciclo propano, né? Fechado com 3 carbonos. Beleza? Mas não tem na alternativa. Vamos ver aqui. Vamos lá, aqui já... Essa aqui é interessante, se aparecer exercícios que tem essa situação aqui, ó. Quando você for resolver, isso aqui é para o cara não esticar. Isso quer dizer que
esse CH2 aqui ele vai aparecer 4 vezes. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6, 7, 8. Então, em toda essa estrutura eu tenho 8 átomos de carbono. Ok? É porque o cara fica com preguiça, é coisa de químico mesmo, tá? Então eu tenho 8 átomos de carbono. Se tem 8 átomos de carbono, ele começa com o prefixo oct. Beleza? Prefixo oct. Percebam que aqui, ó, no carbono número 2, né, já que esse aqui é o carbono número 1, que é o que está mais próximo da dupla ligação, no carbono número 2 tem-se início aqui uma dupla ligação. Tá? Então fica 2 em oct, 2 em e O porque ele é um hidrocarboneto. Beleza? É oct 2-eno, é o nome da substância. E para finalizar, os hidrocarbonetos aromáticos, tá, pessoal? Eles têm toda uma nomenclatura particular, na maioria das vezes são nomes comerciais, né? E eles não têm um tipo de regra específica para você seguir. Esses aqui são os principais hidrocarbonetos aromáticos. O benzeno, que tem só um anel benzênico, o naftaleno, que tem 2, ó. Esse aqui é o antraceno e esse é o fenantreno, beleza? São algumas das estruturas de hidrocarbonetos aromáticos que nós temos. Lembrando que é um aromático pela presença do anel benzênico. Beleza, moçada? Essa aqui é a primeira parte da aula sobre hidrocarbonetos. Espero que vocês continuem assistindo às aulas aí, beleza? Um grande abraço a todos, pessoal. Até a próxima, tá?